na Federal para a Economia Industrial. E que pena que esse papel tivesse sido assinado, porque eu teria usado, né, como título, né, uma pessoa titular da Católica, né, mais uma comprovação. Mas a Folha dizia que eu era uma pessoa não ligada eu era não ligado a pessoas, parece que era assim, não ligado a pessoas, grupos ou partidos. De forma que aquela informação que me prejudicou, né, ela certamente que não saiu dessa ficha. Né? Nem tinha sido registrado na ficha, porque senão eu teria lido, né? Não estava na ficha. Foi por outro motivo que isso foi colocado por conta. Né? O senhor não tinha ligação a nenhum grupo, assim, nem mesmo informal, assim, participando de uma reunião, dando assessoria a algum grupo? A palavra assessoria é uma palavra nova. Né? Não, a minha vida era muito restrita à escola de engenharia. Eu era um estudante que estudava, tinha uma posição era sempre aí mais ou menos segundo, terceiro da minha turma, né? Dedicava a cooperativa, me tomava algum tempo, né? Eu era muito absorvido pelos meus estudos, não dava tempo para muita coisa não. Né? Para poder. Olha, a minha situação era mais ou menos o seguinte: eu tive hepatite começou em 4 de outubro de 1963. Eu não sei se foi 4 ou 6, mas é fácil. Se você for ver o dia em que Jango estabeleceu o estado de sítio no Brasil, decretou o estado de sítio, foi exatamente o dia em que eu fui diagnosticado a minha hepatite e eu fui para o repouso absoluto. Né? Eu me lembro muito bem de à noite, né, ter ouvido o repórter Esso, que era o grande momento de transmissão de informação na época, pelo rádio, né, ouvido o repórter Esso, que o estado de sítio tinha sido instituído, decretado no país. Né? E eu passei 3 meses de cama. Eu cheguei aí a fazer 2 provas na escola de engenharia, né? Piorei, inclusive, a hepatite por causa dessas provas, e eu fiquei só em 2 cirurgias. Porque no dia 4 de outubro eu já tinha passado em todas as matérias, menos 2. Com as notas que tinha tirado. Então eu era um estudante dedicado a, embora já não fosse a minha ideia ser engenheiro, né? Essa não era a minha ideia, e embora eu tivesse já na 4ª série, que era uma série mais aplicada, né? Portanto, não era a série que eu tivesse adquirido conhecimentos básicos para o uso geral, não é? Mas um conhecimento de tecnologias relacionadas à atividade de engenharia mecânica, mas eu tinha não era só um sentimento de responsabilidade, mas eram várias coisas que se somavam, né? Um sentimento de responsabilidade, um sentimento de que eu estava ocupando, eu estava recebendo dinheiro público para a minha formação, né? E isso era o dinheiro que saía da população brasileira em geral. População. Nós éramos um país pobre, achávamos que íamos ser uma grande potência do mundo, mas eram os pobres. Né? E os pobres estavam, de certa forma, financiando de alguma forma esse meu estudo. E depois também o futuro não pertence a gente. Né? Não era a intenção minha ser engenheiro mecânico, ganhar a vida como engenheiro mecânico, mas podia ser que eu tivesse que ser por aí, né? Então eu ia me potencializar. Por uma série de motivos, portanto, eu estudava com bastante. Né? Estava muito e
menos conseguem dar curso, dar cabo do curso, estudando menos. Ou porque são brilhantemente inteligentes, ou porque se dispõem a avaliar bem e fazer o mínimo indispensável. Né? E não era o meu caso. Nem da inteligência brilhante, nem de querer beirar o levar pau. Né? É querer ganhar competência. Então, realmente, e mais a cooperativa que me tomava um bom tempo, eu tinha que fazer outras coisas interessantes na vida também. Agora a cooperativa era ligada ao diretório? Não, a cooperativa é um órgão à parte. Isso me causou uma vez uma oportunidade de fazer uma séria observação ao nosso interventor. Né? Ele quis fazer tomar umas providências em relação à cooperativa. Eu peraí, calma, você não sabe os seus limites. Né? Porque a cooperativa não tem nada a ver com o diretório. Você está aí como presidente do diretório. Se for colocado aí, você é presidente do diretório, fique na sua, respeito. Né? Agora, respeite também para ser respeitado. A cooperativa não tem nada a ver com o diretório. Né? E, portanto, vamos, cada um, respeitar os seus limites. A intervenção foi no diretório, não foi na cooperativa. A cooperativa não teve intervenção nenhuma. Talvez a cooperativa, não por vários motivos. Talvez por falta de conhecimento que existia essa cooperativa. Talvez porque a cooperativa não tinha nada a ver com uma visão política. Né? E o fato é que eu chamei a atenção numa reunião de diretório, a necessidade que eu tinha de conhecer melhor os limites do diretório, porque aquilo que ele estava propondo não era o diretório, era uma cooperativa, que tinha uma pessoa jurídica determinada, legalizada, instituída, e a sua direção tinha um mandato, resultando do processo eleitoral legítimo. Das assembleias, de outras atividades, o diretório o senhor participava, acompanhava, assim, na assembleias? Sim, eu assembleia, eu não me lembro de ter faltado, na assembleia do enquanto eu faltei, quando eu estava doente de hepatite, né? Então o que aconteceu em outubro, novembro, dezembro, aliás, não é bem isso. Outubro, novembro, dezembro de 63, eu só me levantei em janeiro de 64. Foi um quadro de hepatite extremamente depauperador. Eu perdi um peso, fiquei com menos de 60 quilos. Eu tenho 1,83 m, eu tinha naquela época, eu já diminui um pouco. Né? E depois disso eu fiquei com recomendação médica de limitar ao máximo a minha movimentação, né? E ter o máximo de repouso que eu pudesse. Então eu ia para a escola, assistia minhas aulas e aí realmente eu tive que, né, por exemplo, eu tive que estudar muito, janeiro e fevereiro, por causa de duas matérias que eu fiquei em segunda época, né? Mas em março eu assistia às aulas, ia para casa, né? Aí o que aconteceu por aí eu não tive a oportunidade de assistir, porque eu tinha primeiro a minha sobrevivência, a minha vida, né? E segundo os médicos eu estaria ameaçando se eu não cumprisse a risca esse repouso. E eu só fui me livrar desse repouso em julho de 64, quando eu fui a São Paulo, fiz um check-up, né, e se diagnosticou que o meu fígado tinha ainda alguma alteração, mas que era algo que eu poderia a partir dali ter uma vida normal, no que diz respeito às atividades profissionais. Né? Eu recebi até interessante orientação sobre alimentação, sobre tal. Já passei a poder beber moderadamente
um pouquinho de vinho, tal, uma coisa que fazia tanto tempo que eu não via. Então, em julho de 64 foi quando eu retornei a poder ter uma vida plena. Né? Então, eu fiquei profundamente irritado. Graças a Deus eu me recuperei totalmente. Né? A hepatite não deixou sequelas, mas foi uma coisa profunda. A minha transaminase subiu, foi muito mais do que o padrão normal, 3 vezes mais, uma coisa que se agravou porque eu não percebi logo que estava tratando isso. Então eu fiz esforço, eu agravei a hepatite sem saber. Daí o perigo que eu corri. Mas graças a Deus não era B nem C. Porque se fosse B ou C, eu não precisava ter feito muito esforço para me lascar. Né? Eu consegui escapar porque era A. Naquela época também a hepatite não tinha alfabeto não, viu? Era hepatite só. E a irreverência entre os estudantes, as festas, os trotes, os bares, a boemia em si, né? A boemia em si, né? Entre os estudantes de engenharia. Que, além do estudo, né, o que o estudante de engenharia promovia socialmente? Eu diria mais do que na engenharia. A universidade tinha uma vida social. Você tinha festas, né, que os diretórios promoviam, e essas festas você prescindia daqui. Naquela época se usava ainda, que eram os clubes. Na universidade você tinha no mínimo umas 2 boas festas por mês. Né? Tinha a escola de engenharia, arrumavam umas 2 por ano, mas tinha a faculdade de filosofia, e as outras. Os outros diretórios arrumavam, então você tinha uma oportunidade de ter uma vida social, de ocupar vários sábados à noite dos 50 que tem por ano, tá? Muito bem. Coisa que isso mudou profundamente, né? E a assistência ao estudante, né? A casa do estudante, tinha um restaurante, o estudante era assistido pela universidade. Olha, tinha um restaurante da escola de engenharia. Eu não sei como é que outras funcionavam, a escola de engenharia tem um restaurante, com nutricionista, né, oferecia refeições de boa qualidade. Agora, quem administrava o restaurante?